O tema da mensagem de hoje é caminhando em santidade. Amada, santidade é um dos maiores ensinamentos que encontramos na Bíblia. Fala desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre esse assunto. E esse é uma das bases da vida pública de Jesus. Jesus, ele provou isso, que é possível ser santo. É possível ser separado sem se misturar com o pecado. É possível você que é jovem estar na escola, participar talvez de algumas conversas com amigos, sem precisar deixar se infiltrar no pecado. Não é verdade? Nós podemos escolher aquilo que queremos ouvir e queremos participar, sim ou não? Nós devemos escolher aquilo que para nós é bênção e aquilo que não é bênção, deixar para lá. Tanto Jesus como seus discípulos, eles falaram a respeito da santidade. Sabe, irmão? Houve homens que se corromperam totalmente. Um deles foi o rei Acabe, que preferiu se voltar para as coisas desse mundo e então se corrompeu e perdeu a graça de Deus. Preste atenção, o Senhor já te tirou de lá porque você não estava bem. Por que nós devemos, ter vontade de voltar para lá e comer das coisas que o mundo tem para nos dar, da porqueira que o mundo tem para nos dar? Mas houve também homens como José que não se mancharam com as suas vestes. José, ele era um adorador do Senhor, um jovem José do Egito, talvez mais conhecido. Quando ele assumiu o reinado, e o governo do Egito, Deus só entregou para ele porque ele era um jovem santo, era um jovem que tinha o Espírito do Senhor Deus. Preste atenção, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. O Espírito do Senhor Deus pousou sobre ti o dia que você aceitou Jesus. Mas ele pode ir embora, sabe como? Quando nós resolvemos olhar para o mundo que não tem nada para oferecer, um mundo que só tem pecado, que só tem destruição e tem Satanás lá sobre o seu domínio. Quando nós resolvemos olhar para o mundo, este mundo entra no coração do jovem, do homem e da mulher, que ele passa então a pecar e com o seu pecado ele é afastado do Senhor. Santidade, irmãos, é caminhada. Hoje eu começo de qualquer maneira, amanhã eu vou melhorando, depois da manhã eu estou melhor, até o momento que eu me encontrar na estatura de varão perfeito. Ninguém nasce santo, ninguém nasce perfeito, mas nós estamos num processo de santidade. E quando esse processo de santidade chegar a um patamar do qual o Senhor quer que você alcance, você vai orar pelas pessoas, elas serão curadas. Você vai ministrar sobre as pessoas e elas serão impactadas pelo Espírito Santo. Aqueles que estiverem endemoniados, basta você chegar e impor as mãos ou ordenar no mundo espiritual que esse demônio tem que cair por terra, porque você resolveu andar em santidade. E santidade nada mais é do que andar com Deus. Vejamos agora como podemos identificar uma vida santa. Primeiro, uma vida santa se aparta do pecado. Gênesis 37:2 diz assim: sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. José trazia má notícia a respeito dos seus irmãos mais velhos. Normalmente o irmão mais novo, ele tem uma forte tendência de querer andar com os irmãos mais velhos, não é? E acaba até repetindo o que os irmãos mais velhos fazem. Na verdade, José, ele tinha mais irmãos, mais 10 irmãos. E ele entendeu que a vida que os irmãos levavam não trazia fruto nenhum. E José, amado, ele tinha alguns sonhos, dos quais esses sonhos eram sonhos da realidade que Deus estava projetando para ele. Eu quero te dizer que Deus vai te dar sonhos de vitórias, de conquista, sonhos de bênção. Talvez não vá acontecer agora, porque não é tempo. Você talvez não esteja maduro bastante para usufruir desta bênção. Mas aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele tem separado você para a santidade. Ele tem separado você para a comunhão. Ele tem separado você para um novo tempo para com Ele. Amém? Deus, Ele tem nova vida. E esta vida começa na santidade. Você está entendendo? José não se deixou influenciar pelos seus irmãos. Pelo contrário, ele se apartou dos irmãos, porque os seus irmãos eram mau exemplo. As suas amizades, você sabe quem são mau exemplo?
Você já conseguiu identificar? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer com essas pessoas? Virar as costas para eles? Não. Mas não participar do mal do qual eles praticam. Porque o dia que você participar ou estiver junto, você está sendo conivente. Sim ou não? Se alguém rouba alguma coisa, e aquilo que foi roubado é guardado na tua casa, ou você está junto na hora, você faz parte do crime? Sim ou não? Sim. Deus, ele tem propósito para nos abençoar. De que forma? Ele deseja que nós sejamos separados. E separados, amado, é procurar ver com quem realmente nós andamos, ou a que passo nós estamos caminhando. Amém? Se você fechar os olhos agora e mentalizar em alguém que faz parte do seu ciclo de amizade, você vai dizer, olha, fulano é uma boa pessoa, ciclano também é uma boa pessoa, mas ele comete ou ela comete atos que eu não deveria participar, que eu não deveria ser conivente, porque eu estarei aceitando na mesma condição. Então, se eu for pego, se eu for pego nessa situação errada, eu terei tanta culpa, tanto quanto eles têm. Amém, meu irmão? A Bíblia nos ensina que ser separado para Deus é fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é se afastar. Em Gênesis 39 diz o seguinte, que José ele foge da tentação. Que tentação é essa? Ele fugiu da mulher de Potifar. A mulher de Potifar era a esposa do seu patrão. José era um jovem bonito, muito simpático, muito amável, Um homem cheio do Espírito Santo sempre se torna uma pessoa simpática. E ele era esta pessoa simpática, ele era esta pessoa amável. Um certo dia, amado, essa mulher começou, a investir em José. Começou a querer ter algo com José, e José, pela fidelidade ao Senhor, ele se afastava dela. Até o ponto que ela tentou se vingar. Ela disse, já que você não vai coabitar comigo, então eu vou forjar uma situação e vou falar para os guardas que você tentou me atacar. E aí então, quando ele resiste, ela rasga a sua roupa e chama os guardas e diz, ele tentou me agarrar, ele tentou me violentar. Ele era o empregado, ela era a patroa. Diante dos guardas, o que prevaleceu foi a voz dela. Quantas vezes o Senhor quer nos livrar de algumas situações? Quantas vezes o Senhor quer nos tirar de determinada situação, e nós às vezes insistimos em ficar lá, e quando o mal acontece, a gente diz, Deus, por quê? Porque eu tentei te tirar muitas vezes, mas você não permitiu. José, mesmo sabendo, amado, dessa provocação, Deus permitiu que ele fosse preso. Por que Deus permitiu? Porque desde quando José era mais novo, Deus tinha sonhos de vitória para ele. José se tornaria o governador do Egito. Mas José nesta época tinha por volta de 17 anos. Para ser maior de idade naquela época, era acima de 30. Imagina, eram 13 anos que José ia ser tentado por esta mulher. Em 13 anos, será que ele ia conseguir resistir? A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não é? Mas 13 anos desistindo, ia chegar uma hora, no momento de fraqueza dele, que ele poderia permanecer no pecado e cair, porque ele não era de ferro. Mas o Senhor disse, José, eu vou te guardar e vou te poupar. E José então foi preso, acusado de ter tentado violentar a esposa de Potifar. Potifar conhecia a mulher que tinha, mas ele não poderia se tornar público esse escândalo. Então ele achou melhor assim. José fez muita falta, porque tudo que José fazia era de muita excelência. José restaurou o jardim de Potifar, coisas que há muito tempo estava como morto, já não tinha mais cuidado. Porque aquilo que o homem de Deus coloca a mão, Deus prospera, Deus abençoa. E lá no cárcere, amado, ele era a diferença de todos eles, a ponto dele interpretar sonhos, que ele tinha esse dom de interpretar sonhos. E ele ficou lá alguns anos, talvez por algum tempo ele dizia, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas de uma coisa eu sei, nenhum dos seus planos é frustrado. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes você está parado numa situação e você está dizendo, Deus, eu quero sair daqui, eu não gosto de ficar aqui, e o Senhor não te tira de lá porque Ele está preparando algo melhor para a tua vida.
Deus está trabalhando no seu interior, forjando o teu caráter. De alguma forma Deus está trabalhando no seu interior, porque o que Ele tem para você precisa de maturidade, e talvez você não alcançou ainda. José não poderia governar o Egito, ser governador do Egito, com 17 anos de idade. Não tinha possibilidade. Não é verdade? Eu posso dar um cargo de medicina para um garoto de 17 anos, por mais inteligente que ele seja? Não. Ele precisa passar por uma maturidade. Tem algumas funções, como funções políticas, de governo, e talvez responsabilidades, que precisa de uma certa maturidade. Sabe, irmão? Talvez você conhece, como eu conheço, alguns jovens que são muito maduros para a idade deles, mas não é maduro o suficiente para ter experiência de vida. É uma outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos de experiência de vida. Eu sempre brinco, que eu gostaria de voltar aos meus 15, 16, 17 anos, seria muito bom. Mas eu queria voltar com a experiência que eu tenho hoje, não com a cabeça de 15, que eu era meio retardado, Não queria ter aquela cabeça, queria ter a cabeça de hoje. Não é verdade? Hoje eu tenho alguns conhecimentos que não foi que eu aprendi nos livros, mas que eu aprendi na vida. A vida ensina algumas coisas que nós nunca vamos aprender escrito em lugar algum. Amém? Experiências próprias que só você viveu. E José sabia disso, que Deus estava o guardando, poupando, porque o governo do Egito seria sobre a vida dele. Por quê? Porque ele caminhava em santidade, e ele então se afastava do pecado. 2. Uma vida santa denuncia o pecado. Gênesis, nós acabamos de ler 37:2, fala que José denunciava o pecado dos irmãos. Aí sabe o que acontecia? Na linguagem de hoje, José era cagueta, era dedo duro. E os irmãos dele ficavam com raiva, falaram, mas que moleque perturbado. Deixa nós, a gente está pecando, não está errando, mas você tem que contar para o pai? Não tem que contar para o pai. E José contava, por quê? Porque o seu pai estava sendo enganado pelos próprios irmãos. Até o dia que os seus irmãos fizeram uma cilada e venderam José. José, amado, ele denunciava a má fama dos seus irmãos. Há um ditado que diz que quem cala, consente. Se bem que não somos participantes direto, mesmo aquele que consente, mas ao calar, nós fazemos com que somos participante do pecado indiretamente. Talvez você é chamado de dedo duro, de cagueta, como José. Estou falando de Josué toda hora, Como José foi chamado. Talvez odiado pelos seus irmãos. É possível que as pessoas também tenham uma certa aversão contra você pela condição que elas querem andar e que você não aceita. Preste atenção, meu irmão. Não seja conivente com o pecado. É melhor denunciar. É melhor falar. Porque você não está ajudando em nada, escondendo. O dia que essa pessoa cair, você sabia da sua queda e você não falou nada para ninguém. Às vezes é teu irmão, você diz, não, mas eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, que ele está usando droga. É só, ele está só fazendo isso, tirando uma onda. Lá na frente ele vai se tornar um viciado, lá na frente ele pode piorar na situação, lá na frente ele passa a roubar, lá na frente ele vai ser preso, possivelmente a sua vida lhe será tirada, talvez por algum policial, e a maior surpresa dos seus pais vai ser descobrir isso de uma maneira tão radical. Esse é um dos exemplos, mas tem vários outros. O que acontecia com os irmãos de José é que eles eram prostitutos. Eles blasfemavam contra Deus e contra o templo. Eles não respeitavam as coisas de Deus, Eles violentavam outras garotas. E mulher naquela época não tinha voz ativa. Se um homem falasse qualquer coisa e ela tentasse desmentir, a voz do homem é que prevalecia. E coitada dessas garotas que foram por muitas vezes violentadas pelos seus próprios irmãos. Foram, carrasco, corruptos. E José não participava disso, porque ele não aceitava isso. E por isso, irmão, que ele foi tirado no meio da sua parentela. Quando nós queremos andar em santidade, Deus nos tira do lugar errado e nos coloca em lugar de honra. E sabe qual eram os sonhos que José tinha? Um dos sonhos ele viu aqueles molhos, de trigo, aqueles fardos.
E um dos sonhos que ele via o dele e mais 11, que simbolizavam os irmãos. E aqueles molhos, então, rodeava em volta do molho dele, e aí então se dobrava diante dele. Deus já estava mostrando que lá na frente, no Egito, quando iria acabar a comida de todos os lugares, as pessoas iriam comprar a comida no Egito. E quem estava sobre o domínio e que fez toda aquela produção crescer e se multiplicar? José. E todos tinham o costume, que era o costume do egípcio, se prostrar diante do governador. Isso era fato. Deus estava mostrando: continue caminhando, continue denunciando o pecado, porque eu vou te honrar lá na frente. Nós costumamos estudar, nos preparar para que no futuro próximo nós tenhamos resultado, sim ou não? Se você estuda, se você faz alguns cursos, lá na frente você vai colher disso, né? Foi muita dedicação, foi muita peleja, e aí então você colhe. No mundo espiritual a mesma coisa. A nossa vida é entregada, regada diante do Senhor, procurando fazer aquilo que agrada a Deus, amado. Eu, como homem, posso esquecer o que você faz, o teu pai, a tua mãe, o teu patrão, os teus amigos. Pode talvez não dar valor algum. Mas cada coisa que você faz, apenas um pingo do i, que você faz diante do reino de Deus, isso é guardado e lhe será muito bem retribuído. Amém? Deus sabe nos retribuir, Deus sabe como fazer para que nós possamos andar em santidade, para que nós tenhamos uma vida que denuncia o pecado, que denuncia o mal. Denunciar é dizer: eu não quero isso para a minha vida. Vai chegar para você, com um prato muito bonito, aparentemente muito farto. Possivelmente todos vão dizer: coma deste prato, olha como ele é bonito. Mas o Espírito Santo vai te dizer: não toque, porque é imundo. Deus está levantando uma geração para ser uma geração santa que faz a diferença. Terceiro, uma vida santa é usada por Deus. Gênesis 37:10 diz assim: quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Sim, aquilo era uma profecia. Por quê? Porque os seus irmãos sempre iriam ser, desculpa a expressão que eu vou usar, sempre iriam ser pé de chinelo. Porque quem anda debaixo do pecado e que não quer uma vida santa, infelizmente vai comer das migalhas que caem da mesa do servo do Senhor. A Bíblia diz que fará diferença, verá a diferença aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Sabe, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como Deus fará na tua vida. Ele trará o melhor da terra para ti. Ele trará o tempo de provisão, porque Deus é bom. Você não precisa pedir, se você andar em santidade. A Bíblia diz, como está escrito em Deuteronômio 28, a Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de você, porque você está em aliança, em comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão, basta eu dizer assim: Senhor, eu preciso disso, eu não preciso nem orar, o Senhor já vai me surpreender, porque Deus quer me alegrar quando eu procuro alegrar o Senhor. Você tem 2 filhos, um é rebelde e o outro é aquele filho obediente, exemplo. Quando você vai agradar, quem que se agrada mais? O rebelde ou o outro? É claro que o pai e a mãe faz para os dois, mas ele faz com carinho melhor para aquele que é bom. A Bíblia diz que Jacó, depois se tornou Israel, ele agradava José, porque José era exemplo. Não é verdade? Qual pai que não gosta de ir numa reunião de escola e quando chegar lá, ouvir as melhores notícias do seu filho? Diferente daquele pai que só ouve baboseira. Ele vai uma vez e as outras 9 não. Porque ele já sabe o que vai ouvir, ele voltará de lá envergonhado. Mas não deixa de ser filho, mas é uma verdade. Sim ou não? Deus quer olhar para você e sentir orgulho de você. Mas isso só depende de você, não depende dele. Senhor, eu quero andar em santidade, eu quero andar em comunhão, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor da terra. Deus amado falava com José através de sonhos. Deus prosperava tudo que José fazia. Gênesis 39:2 diz assim: mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Deus usou para interpretar sonhos. O sonho do faraó, quem interpretou foi José.
E aí o faraó então disse assim: e agora o que nós devemos fazer? O faraó teve um sonho, que o sonho era que viria uma escassez, uma miséria sobre o Egito. E José então interpreta sobre isso. Imagine você interpretar um sonho que ninguém te contou. O faraó disse assim: olha, eu tive um sonho, mas eu não lembro como é que foi, eu não sei o que é, mas eu preciso que alguém interprete. Aí alguém disse: olha, tem um jovem, um rapaz, lá no cárcere, que está lá há alguns anos. Dizem que ele tem o Espírito do Senhor, assim como acontecia com Daniel. E ele tem a revelação de sonhos. E o faraó então manda chamá-lo. E ele interpreta o sonho e ainda traz a solução do sonho. Dizendo: olha, nós vamos ter 7 anos de muita fartura, de vacas gordas. Depois virá os 7 anos da vacas magras, rei, do qual você viu no sonho. Então o que nós precisamos fazer? O rei perguntou. Ele disse: olha, se o Senhor confiar no que eu vou te dizer, deve ser feito isso, guardar, e aí você poupa uma parte, ao final dos 7 anos você terá uma quantidade para abastecer todo o Egito e todas as cidades circunvizinhas que virão comprar do seu reinado, e o seu reinado se multiplicará muito mais. Naquele momento, o Espírito Santo já estava no controle de todas as coisas, sabe, usando a José, e disse para o rei: coloque ele como seu governador. E foi o melhor governador de todo o Egito. Ele era conhecido pela sua santidade. Ele era conhecido, sabe, pela vida que ele levava. Aí, claro, depois que ele saiu de lá, o seu ex-patrão, né, o Potifar, como diz o pastor Cláudio Duarte, o Boitifar, né, ele realmente entendeu que quem traiu não foi José, foi a esposa. Era ela que não valia nada. E não foi só com José que ela mandou para o cárcere, mas tantos outros ela fez o mesmo, até que ela teve o seu final. Hoje você pode ser, amado, perseguido por alguém, mas se você estiver em comunhão com Deus, deixa que a tua peleja é Ele que vai agir. Na tua guerra é o Senhor que vai pelejar. Amém? Quarto, uma vida santa esquece o passado. Gênesis 45:8 diz assim: assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe: assim disse o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Amado, às vezes nós ficamos procurando o passado, nós precisamos esquecer o passado. Quando ele chega a governador do Egito, ele sabia que em Israel estavam passando dificuldade. E ele disse então: vão atrás do meu pai e dos meus irmãos, eu estou com saudade deles. Não foi para ir atrás para mostrar quem ele era, mas para poder abençoar. E aí então, quando seus irmãos vêm até ele, se cumpre a profecia, porque eles tiveram que se dobrar diante do governador. O governador então, amado, sabe o que acontece? Ele diz assim: diga aos meus irmãos que hoje eu sou como que pai para Faraó. Sabe o que era o Egito na época? Como hoje é a Casa Branca em todo o mundo, os Estados Unidos. Hoje é a maior potência mundial, que todo governo sai de lá, e não adianta a gente dizer que não. O Egito na época era como se fosse, sabe, os Estados Unidos. E Deus colocou José, que saiu de uma terra como do Brasil, para que vocês pudessem comparar, e levou a uma terra longínqua, onde ele foi vendido como escravo, e o Senhor coloca ele como governador. Isso mostra o cuidado que Deus tem conosco. Não devemos ficar preocupados, sabe, procurando culpados com o que aconteceu no passado. Se você não liberar perdão porque as pessoas fizeram mal para você, jamais você estará numa situação de governo. Ah, pastor, mas a pessoa me fez mal, a pessoa fez tal coisa para mim. Ô amado, preste atenção. Não guarde o seu passado, porque se passou já não pertence mais a você. Não fique preso àquilo. José, ele poderia se vingar dos irmãos, sim ou não? Mas ele fez isso? Não. Porque ele caminhava em santidade. Ele era separado ao Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem quando nós amamos a Deus. Deus quer que vivamos em santidade. E o que você quer fazer a partir de agora? Amém? Preste atenção. Viver em santidade é ter uma vida compromissada com Deus.
Deus tem nos chamado para a santificação. E o Senhor te diz: começa a viver uma vida santa.